fazer. É isso aí. Então, gente, boa noite para todo mundo, né? Um prazer a gente estar novamente aqui nessa reunião de casais aí pelo Zoom. Espero que em breve, quem sabe no segundo semestre, a gente avalie a possibilidade de voltar presencial. O problema de voltar presencial, nessa reunião de casais, é que o povo não aguenta ficar sem se abraçar, né? Aí a gente fica, põe a cadeira a 2 metros de distância, mas depois acaba a reunião, fica todo mundo assim, ó, todo mundo se abraçando, né? Mas vamos ver, segundo semestre a gente avalia. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. A próxima reunião nossa, depois no final a gente reforça, mas já está programada por dia 12 de junho, né? Vai ser o dia dos namorados. Então a gente faz uma reunião aí, o pastor vai... Eu já combinei com o pastor, não sei se ele está lembrando, mas ele vai fazer umas coisas diferentes aí na reunião do dia 12. Então, não deixem, não faltem, né? E incentive aí os outros casais da igreja para participar também. Vamos começar, pastor? O senhor tem a palavra aí, se o senhor puder orar para a gente começar? E logo na sequência a gente tem um louvor que nós preparamos aí, mais um, depois a gente toca no final. Tá bom, vamos sim, Luiz. Vou agradecer ao Cláudio que vai trazer a palavra hoje também, né? Deus possa estar dirigindo também. Obrigado, nosso Deus e Pai, pelo dia de hoje, pelo dia de trabalho que nós já tivemos. Somos gratos ao Senhor porque nós podemos assim nos reunir, Senhor Deus, como casais. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo as nossas vidas, os nossos relacionamentos, protegendo, guardando cada um de nós, Senhor Deus, debaixo da Tua santa paz, da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigado pelo Cláudio também, pela Mônica, que o Senhor continue guardando eles. Abençoa neste momento também a palavra, que o Senhor possa dirigir, conduzir, e dar a eles sabedoria em tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos ver se eu consigo... Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. As manhãs é firme e constante, se entregou na cruz e a morte derrotou o amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
Passou direitinho, gente? Passou? Então, beleza. Bom, Claudião, na verdade, assim, o Cláudio, ele me confidenciou que na casa dele não tem conflito. E quando tem, ele me falou que normalmente ele sempre tem razão. Aí eu falei, então, é você para falar com a gente hoje nesse assunto aí. Então é isso, Claudião, palavra sua. Eu não falei isso, né, mas você sempre tem razão, né, Luiz? Bom, eu queria agradecer, né, eu vou tentar aqui me acomodar aqui para falar. Hoje, eu queria primeiro agradecer, né, o Luiz, o convite aí, sempre dá frio na barriga, né, quando a gente vai falar, principalmente quando a gente vai falar coisas de Deus, assim, eu sempre fico com frio na barriga e aí até passar demora um pouquinho, né, mas acho que é assim mesmo, eu não sei se um dia vai passar isso, mas se não, depois no céu eu pergunto isso, porque, né, que dava esse friozinho na barriga. Mas eu queria agradecer o Luiz, primeiro, chefe, né? Chefe, você pediu, seu desejo é uma ordem. E aí não tem como, né, a gente não fazer aqui, não estar junto. Eu queria agradecer a todos aí pela presença, também pela paciência, né? Espero causar mais que sono em vocês, né? Do que eu vou falar aqui. E a Mônica já me falou, olha, hoje eu acordei cedo, hein? Eu trabalhei o dia inteiro, hein? Eu falei, eu entendo, né? Mas eu vou tentar, né? O que eu posso fazer? E vou tentar causar mais que sono, né, em vocês. Eu havia convidado até alguns casais, pelo jeito, Luiz, não, acho que não conectou, não deu, né, não conseguiram conectar. E aí, tinha uma série, até falei com o Luiz hoje sobre isso, eu falei, nossa, tinha uma série de questões sobre uma série de circunstâncias aí. Então, eu estava até meio preocupado, né, que desse tudo certo, mas estão só os de casa mesmo, né, só tem os de casa aqui, então fica mais tranquilo, vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente, né, eu falei com o Luiz também, ele me autorizou, né, não sei se ele vai se arrepender disso, mas ele me autorizou a fazer. Normalmente a gente pega um texto e trabalha o texto, né, interpreta e aplica, né, normalmente a gente faz isso. Mas hoje eu queria fazer uma coisa diferente, uma coisa, não que vai ser mais dinâmico, ninguém vai dançar, pular aí, nós não vamos pular, nada disso. Nós vamos trabalhar, a minha proposta eu vou apresentar para vocês, na verdade é um projeto que eu idealizei, assim, pensei nisso o ano passado, mas essa pandemia que não acaba, né, então eu pensei, né, fazendo uma associação com a pandemia, se a vacina tem que ser dada para um grupo e depois ver a viabilidade e daí aplicar para a população toda, então vocês vão ser esse grupo, né? Esse grupo que vai ser aplicado a primeira dose. Então vocês vão dizer se vai desenvolver algum anticorpo aí em vocês durante esse tempo aí que vocês vão estar trabalhando e pensando sobre tudo que nós vamos aqui falar e vocês aí vão pensar e discutir, né? Então, vocês é um grupo de acompanhamento agora, né? Um grupo que vai ser acompanhado para ver se não tem efeitos colaterais, né? Um grupo que vai receber a primeira dose hoje, né? Mas tem reforço ainda, porque não dá, vocês sabem, não dá para trabalhar com uma dose só. Às vezes não desenvolvem todos os anticorpos. E aí a gente precisa tomar outras doses para que a gente possa ficar mais com o sistema imunológico, né, com relação aos conflitos mais desenvolvido aí. É isso que é o projeto. Eu vou falar um pouquinho, né, eu vou gastar uns minutos iniciais aí para isso e vou começar a falar, vocês vão entender do que se trata. Ano passado eu estava procurando alguma coisa, né, com a pandemia, né, eu também tive o ano passado tivemos mais férias, né, isso foi também um mês, depois começamos a trabalhar mais do que normalmente se trabalha sem pandemia. Então, eu conheci um livro, né, um material interessante, né, um material do Nutra. Eu não lembro se eu ganhei ou eu comprei do Carlão, mas estava na estante lá e a Mônica sempre fala que tem muita coisa na estante que eu ainda não vi, né, é verdade, né, eu deixo ali porque um dia, quem sabe, né, pastor? Também a R$ 5,90, né,
como é que a gente não vai comprar isso tudo e depois a gente vê o que vai fazer com essa história toda aí, né? Muito bem. Então, para encurtar um pouco a história, é um grupo, né, um ministério nos Estados Unidos que forma pacificadores, né? A ideia desses autores foi traduzido pelo Dutra, lá pela Igreja Batista Pedras Vivas, lá até o prefácio aqui do Jairo Cásseri, né, desse livro, ele super indica o livro, né? E aí eu comecei a ler também algumas resenhas desse livro, e alguns até criticaram, eu vou falar o quê, né, depois, mais tarde, eu vou falar o que alguns criticaram nos comentários, eu acho que é porque não entendeu, mas aí é outra história. E aí, então, eu comecei a pensar num projeto para a gente fazer um encontro, né, um encontro de um dia, tinha comentado com o Luiz, com o pastor, acho, sobre isso, um projeto de um encontro de um dia, para que a gente possa desenvolver esse tema, né? Como se tornar um pacificador, como resolver conflitos. A ideia é essa. Mas a pandemia não acaba, então resolvi fazer vocês um grupo de experiência. Vou fazer uma experiência com vocês, vou aplicar em vocês esse remédio, né? Que não é a dose total hoje, é claro, como eu já disse, mas que vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Eu queria começar, né? Não vou ficar me estendendo demais, senão aquilo que eu não queria, que é provocar sono, eu já estou provocando. Mas eu vou ler um texto, né, um texto aqui na Bíblia, para a gente começar. É um texto muito interessante, muito conhecido de vocês, eu acho. Está em 2ª carta a Timóteo, né, no capítulo 3. Eu gosto muito do capítulo 3:16, né, é o centro de toda a questão aqui. Mas a gente pode ler a partir do 14 até o final aí do capítulo 3, aqui são 3, 4 versículos aqui, para que a gente possa contextualizar tudo aquilo que nós vamos discutir daqui para frente. Esse texto foi muito interessante, porque lá no seminário, eu tinha que escolher um versículo para fazer uma mensagem, e esse 2 Timóteo 3:16 foi que eu escolhi, a primeira vez que eu fiz uma mensagem sobre esse tema, né, sobre a Bíblia, de um modo geral, assim, numa aula oficialmente, né. Então, em homilética lá, com o Davi Merck, eu tive que fazer, né, e apresentar lá 5 minutos para apresentar uma mensagem de um versículo. Se eu não consigo fazer um capítulo em 6 meses, né, uma carta, você imagine fazer um versículo em 5 minutos, mas foi o tempo que me deram, né, e aí eu tentei, né, fazer. Acho que deu certo, que eu acabei passando na matéria, né, acho que acabou dando certo. Não sei se ele é muito piedoso também, mas acabou dando certo. Mas eu vou ler aqui, tá? 2 Timóteo 3:14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E agora vem, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, falando de aconselhamento, né? Falando de conflito de casais, eu não sei vocês, se vocês têm aí, se você não tiver nenhum conflito, nunca teve, vocês me perdoem aí o que eu vou dizer daqui para frente, né? Talvez aí o Luiz, não sei, algumas pessoas um pouco mais iluminadas aí, nunca passou por nenhum tipo de conflito, né? Mas, considerando que a maioria de nós, né, pobres, mortais, né, também pode ter passado por isso, né? Então, Luiz, você me desculpa se eu estiver cansando você agora, a partir de agora, né, com relação a isso tudo, né? Mas você tem um pouco de paciência, porque a gente precisa disso, tá? Viu, Cláudio? Mas é bom para a Ana escutar isso, eu vou ficar mais por causa dela. Entendo, tá certo. Bom, bem pensado, né? Alguém sempre precisa, né? Muito bem. Então, eu fiz uma colinha aqui, ó, veja, não é muita coisa, né? Fiz aqui algum apanhadinho para vocês aqui. Então, Luiz, é fácil compartilhar a tela aqui? Tem um botãozinho embaixo, share screen.
Vê se ele aparece para você, senão eu coloco você como host. Ah, não, host desabilitado. Tá, então eu vou colocar você como host, aí depois você me devolve para poder passar o outro vídeo no final, peraí. Tá. Você é o novo host. Ok. Ô, parabéns, cara. Beleza. Eu vou conseguir ver vocês ou não? Não, acho que não. Mas você continua aparecendo. Tá. Ah, então não posso fazer careta aqui, né? Ó, tá aparecendo pra gente. Tá bom. Ok. Estão vendo a minha tela já, né? Essa é o modo da apresentação aqui, fica melhor. Essa é o banner aí, né, do projeto. Então, o projeto é conciliação, eu chamei, né? Eu achei melhor chamar conciliação do que conflito, pelo menos é um lado mais positivo de olhar as coisas, né? Então, eu estou chamando de um projeto de conciliação. Isso aqui, então, foi pensado para se fazer um sábado o dia inteiro, né? A gente ficaria o dia inteiro na igreja, lancharia lá, almoçaria lá, seria um projeto nesse formato, né? Diferente um pouco do encontro de casais, mas que visaria mais a questão de trabalhar e municiar os casais com relação aos conflitos, né? Conforme eles vão aparecendo, né? Então, eu começo dizendo aqui, né, duas coisas. A primeira das coisas é que não estou usando só o material do livro, pode ser que ele seja melhor, mas eu estou adaptando, tem coisas minhas aqui por meio, tá? Tem coisas que eu que defini, eu que alterei e eu achei mais a nossa realidade. Então, não é uma cópia fiel do livro, tá? Não é. Então, vocês me perdoem se não der muito certo, porque eu também mexi nisso tudo aqui, tá? Bom, o que eu começo aqui para lembrar, né? Começo a lembrar aqui das nossas relações, né? Eu não sei se você aí se lembra, e agora você vai ter que ter um esforço aí, de quando você casou, né? Você se lembra daquela época, né? Você lembra que tinha maior boa vontade, parecia que tudo era maravilhoso, que tudo era, sabe, acabava em um sonho lindo, num campo cheio de flores, e você andando por esse campo, e aí você olhando aquele sol, né? Quando você acorda, aquele sol nascendo, quando você vai deitar, aquele sol se pondo naquele campo lindo, na montanha, né? Para quem gosta de praia, então é na praia, né? Quem gosta de montanha, isso é na montanha. Então, o casamento, né, ele começa assim, né? Dificilmente um casamento começa já com desilusões. Agora, o que é interessante, eu não sei se vocês notaram, né, pelo menos nos seus vizinhos aí, que ao longo do tempo, você começa a encontrar algumas dificuldades, você começa a perceber certos defeitos dela não, mas deles, você começa a ver, dos maridos, um certo defeito, que você, muitas vezes, naquele sonho, né, naquele momento iniciais do casamento, naqueles anos iniciais do casamento, você ainda não tinha notado. Você não sabia como que a coisa era na sua totalidade, né? E eu disse até isso daí um dia na IBD também, que parece que assim, Jesus, quanto mais a gente conhece ele, mais ele nos surpreende e nos atrai, né? Agora, o nosso marido, quanto mais a gente conhece ele, parece que a gente vai se decepcionando um pouco, né? Com tudo que a gente vai observando e vai vivendo, né? Então, a verdade, né, que todo casamento começa maravilhosamente bem e depois de um tempo a gente vai percebendo alguns defeitos do nosso marido, né? Alguns problemas que ele vai apresentando, né? Não é bem aquilo que eu sonhava, não é bem aquilo que eu esperava dele, né? É claro que eu estou falando dele porque eu não sou bobo, né? Mas também você pensa nela aí, você, tá? Homem, pensa nela, tá? Mas eu vou falar nele sempre, porque eu não quero, né, que o tiro saia pela culatra aqui. Mas você vai pensando nela, tá? Então, eu pergunto aqui, o que será que acontece ao longo do tempo, né? Porque a gente vai criando, né? Vai criando certas decepções, certas frustrações com relação a tudo que a gente esperava
e tudo que de fato a gente está encontrando, né? Parece que as pessoas vão, às vezes, perdendo um pouco aquele encanto, né? Aquele propósito inicial, aqueles anos iniciais que iniciam o casamento bem, né? Tudo parece maravilhoso, até aquele chulé é bonito, né? É tudo gostoso, né? Aquele mau hálito de vez em quando, parece que não faz mal, né? Não tinha problema aquilo lá, né? Aquela barriguinha que crescia um pouco ao longo dos anos, não incomodava tanto no começo, mas agora parece que eu olho assim e já não vejo mais, né? Não vejo mais tudo aquilo que eu via, né? Se você não aconteceu isso na sua vida, você me desculpa, né? Você me desculpa porque, às vezes, em alguns casais acontecem isso, né? Então, o que a gente percebe é que se a gente não reconhece isso, se a gente não observa, não trata isso, ao longo do tempo, isso vai se tornando, vai crescendo, né? E vai tomando proporções que, muitas vezes, a gente não consegue controlar mais, né? Então, tendo essa perspectiva, né? Tendo essa visão, é isso que a gente vai começar a estudar. Primeiramente, nós vamos estudar algumas posições, algumas reações que nós temos, né? E depois nós vamos estudar, ou aprender, né? Ou visualizar algumas reações que seriam bíblicas, né? Então, a proposta é essa, né? A proposta desse material todo é capacitar a gente a lidar com conflitos. É claro que algumas técnicas que nós vamos ver aqui, elas servem para qualquer coisa. Um conflito no trabalho, um conflito com os filhos, um conflito na igreja, e em vários níveis da sociedade. Mas nós vamos trabalhar especificamente a questão dos casais, né? Que aqui o propósito é trabalhar primeiramente isso. Então, essa vacina que nós vamos tomar hoje, a partir de hoje, né, porque como eu vou explicar mais para o final, nós vamos precisar nos encontrar de novo, porque nós vamos precisar de segunda dose e talvez até terceira dose dessa vacina, para que ela possa fazer efeito, tá? Então, muito bem. Dito tudo isso, né, a gente vai notar que existem basicamente três formas de lidar os conflitos, né? Mais uma vez, eu acho que todo mundo tem, em certos níveis, claro, ninguém está falando aqui do conflito, sair no finalmente, né? Sair na briga. Mas aqui o conflito é um confronto de ideias, um confronto de posições, um confronto quanto a certas coisas com relação ao casamento em si, com relação aos filhos, né? Voltando, nós vamos trabalhar um pouquinho mais a questão dos casais. Então, observe que existem três maneiras básicas de a gente tratar conflito. Veja se você se enquadra em alguma dessas, tá? Muito bem. A primeira delas é quando a gente tem uma reação evasiva, né? Então, muitas vezes, nós, quando se deparamos com uma confrontação, né, da sua esposa, por exemplo, você tem uma reação evasiva. O que é isso, né? A primeira forma de reagir de uma maneira evasiva, né, é negando. Então, ela está falando, olha, você é assim, assim, assado. Então, você, no seu eu, né, no seu interior, pensa, não, eu não sou assim. Então, você reage, primeiramente, negando, né, negando aquilo que aquela confrontação, aquele problema que vem à tona, aquele problema que a sua esposa, por exemplo, traz com relação a uma falha, alguma coisa que você está deixando de desejar. Então, tudo isso é a primeira reação que nós temos. Então, muitos de nós, né, somos evasivos. É aquela pessoa que tem aquele comportamento de fuga, né? Então, muitas vezes, começamos negamos para nós mesmos. Não tem nada a ver. O que ela está falando? Não tem nada a ver o que ela está dizendo. Eu não sou assim. Eu não faço isso. Não é tudo isso. Então, essa é a primeira forma, né, de reação. É uma delas, e dentro dessa forma evasiva, então, a negação é uma delas. A segunda, quando a coisa vai se prolongando, né, é bom lembrar também, né, irmãos, que quando nós
temos, então, às vezes um convívio, né, um casamento de mais longo tempo, nós vamos ver que muitas dessas que eu vou apresentar, dessas condições aqui, elas acabam se permeando, se misturando, né? Ela, às vezes, não é tão definida. Existem pessoas que são bem assim, bem evasivas. Elas não entram na discussão, elas simplesmente negam, inicialmente, e depois vai evoluindo para a fuga. Eles fogem do assunto. Ah, nós vamos conversar. Ah, hoje não. Ah, nós precisamos falar sobre aquele negócio. Não, agora não. Não, agora não dá. Agora não é possível. Então, esse comportamento, né, eu estou apresentando aqui, né, irmãos, não é uma coisa que eu tirei, isso aqui é um estudo, tá? Isso aqui, esses comportamentos são um estudo feito com muitos casais norte-americanos, né? Então, esse livro foi traduzido para o português, aí, mais uma vez, mas trazem esses fundamentos de sua base de pesquisa. Então, essa questão desse comportamento evasivo não é uma exclusividade da nossa cultura, do nosso casamento. Isso aqui é uma questão dos Estados Unidos também. Então, não tem nada aqui que não aconteça com muito mais gente do que acontece com a gente, tá? Então, muitas vezes, nós adotamos esse tipo de comportamento, né? É muito interessante, porque eu mesmo, às vezes, me reconheço muito nisso, né? Eu acabo me reconhecendo, estudando, desde o ano passado, quando eu estava vendo esse material, eu reconheço, né? Eu me reconheci muitas vezes dentro desse comportamento, tendo esse tipo de reação, né? Uma reação evasiva, uma reação de fuga, muitas vezes, né? Não querendo discutir, não tratar daquele assunto, e inicialmente justamente isso, uma negação. Não, eu não sou assim, eu não sei por que está falando isso, eu não, entende? Então, isso para mim, esse material me fez muito sentido, né? Eu não sei se vai fazer sentido, eu espero que faça sentido para vocês, mas me fez muito sentido ao longo do tempo isso daqui, né? Então, eu não tinha também como não apresentar, mesmo servindo para mim muita coisa que eu vou falar aqui, e não apresentar para vocês, porque nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, estamos tentando, a gente nunca negou isso, né? Nós não somos nenhum ser, assim, imune a isso tudo, né? O que nós precisamos saber é aonde nós devemos confiar, que toda a Escritura é inspirada por Deus, então, nada melhor de quando eu tenho um problema, eu recorrer ao manual do fabricante, não é isso? Quando eu tenho um problema na televisão, no coisa, eu não quero acertar alguma coisa, eu não vou buscar o manual lá. Então, não é sempre melhor a gente buscar o manual do fabricante, do homem, para poder aprender certas coisas? Então, isso que é muito importante. Então, a gente tem que trazer isso tudo para a nossa vida, né? Tem que fazer sentido isso. Então, essa é uma primeira reação que nós vamos encontrar nas pessoas, né, durante os conflitos, tá? O que é o conflito que eu estou falando aqui? Esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia, né? Muitas vezes a gente não trata isso de acordo, muitas vezes a gente vai protelando isso e às vezes as coisas vão aumentando, né? E vai criando um certo distanciamento nas pessoas, né? Uma certa frieza no casamento. Então, é importante que a gente reconheça isso, que a gente entenda, né, que a gente precisa trabalhar essas questões. Uma coisa que eu não disse ainda, mas esses conceitos que a gente vai ver são muito simples de entender. O duro é aplicar. O duro vai ser aplicar em nossas vidas. Tá? Então, eu já aviso não é nenhum conceito absurdo, né? Ninguém vai engolir uma pílula mágica e a partir de amanhã vai se tornar o marido perfeito, a esposa perfeita, porém, vai exigir da gente um certo caminho, né? E essa é a proposta de tudo isso. Muito bem. Uma outra reação que nós encontramos durante os conflitos dos casais é as reações combativas, né? Então, dentro dessas reações, nós temos a primeira reação, daquela pessoa, né? Não sei se você já viu isso ou reconhece em algum lugar, é aquela pessoa que, quando é confrontada, quando aparece algum conflito, ela vai para o ataque. Então, ela tenta inverter a situação, né? Então, ela pega e fala, não, é assim, mas não sei... Ela começa a reverter a história, né? Então, é interessante você pensar, porque enquanto nessas reações evasivas, né, você tem um comportamento do eu, agora o problema é você.
né? Então, enquanto os evasivos falam, eu não tenho problema, aquelas pessoas que partem para as reações combativas, o problema passa a ser você. Então, notem isso, né? Então, durante o conflito, a pessoa, ela, na verdade, parte para o ataque, né? Então, partindo daquele princípio que a melhor defesa é o ataque, ela vai para cima, né? Ela vai para cima e tentando reverter a situação, tentando reverter a situação desse conflito, né? E pondo sempre a culpa no você. Você é o culpado, né? Apesar de você ter confrontado o outro, você inverte a situação e fala, você é culpado, né? Nesse comportamento, nesse tipo de reação, né, nos casais, pode levar ao litígio. Então, aqui pode levar às vias de fato, aqui, esse tipo de comportamento desses tipos de pessoas, né, desses maridos, vamos dizer assim, eles podem levar ao litígio, né, à separação. Então, aqui já um comportamento mais agressivo, né, isso pode se refletir em palavras grosseiras, em falar mais alto, né, então, tudo isso é o quê? É um intuito, né, que a pessoa tem de reverter o problema, o conflito, e trazer isso para você. Então, observe, né? Isso é muito interessante. Isso é uma coisa que pode acontecer, não sei se vocês já viram isso aí no seu vizinho, né, falando alto, mas acontece e é um comportamento muito frequente. Uma coisa importante que a gente vai ter que ter em mente é que esses comportamentos, eles não são fixos. Acontece que, às vezes, você começa, né, num comportamento mais, como esse, por exemplo, evasivo, e acaba desenvolvendo um comportamento mais combativo durante os anos de convivência. Então, isso acontece nos casais. Então, é preciso que a gente observe isso. E, muitas vezes, até, tem pessoas que, ora, estão nesse comportamento evasivo, uma fuga, por exemplo, ora estão no ataque. Então, isso também é comum você encontrar comportamentos desse tipo, tá? Então, tudo isso, irmãos, são os comportamentos que nós encontramos, né? E esses comportamentos são aqueles que nos levam a problemas frequentes no casamento, né? Nos levam a um distanciamento de relacionamento, perda de intimidade, muitas vezes, isso vai causando, né? Isso vai minando a nossa relação, a nossa aproximação, e vai nos distanciando. E até o ponto de causar essa perda de intimidade, né? Perda até da intimidade que você tinha inicialmente, você hoje não acaba perdendo isso, não tendo mais uma intimidade no casal. Então, isso é importante a gente lembrar, né, nesse tempo inicial, que existem, então, e as pessoas se comportam dessa maneira, né? Eu, por exemplo, me reconheci, eu tentei lembrar fatos aqui de situações, né? Vou falar que é minha, tá? Situações que aconteceram e que eu me reconheci muito nesses comportamentos aqui, né? Depois eu até quero, se a gente tiver tempo, eu queria ouvir a opinião de vocês, isso é importante, mas essa é uma questão muito interessante que eu achei, tá? Bom, mas nem tudo, né? Nem tudo é má notícia. Nem tudo é má notícia. Eu queria, então, minha proposta a partir do nosso próximo encontro, trabalhar com vocês, né, se vocês assim acharem conveniente, tomar uma segunda dose dessa vacina, que seria a dose de entender como seriam as nossas respostas, então, se aquelas não é a ideal, quais seriam as nossas respostas? Qual deveriam ser as nossas respostas bíblicas, né? E aqui nós vamos trabalhar vários itens, né? Sempre voltado, lembrando que esse material, ele não trata só de conflito em casal, ele pode ser tratado em qualquer esfera dos nossos relacionamentos, mas nós vamos voltar com exemplos voltados ao casamento, tá? Então, nós vamos aqui aprender algumas coisas sobre ignorar, a questão do diálogo, da negociação, do aconselhamento, da mediação e até da disciplina, né? Nós vamos trabalhar esses itens aqui, não hoje, porque ficaria muito extenso, né? Mas nós trabalharíamos isso nos nossos próximos encontros, tá? Eu não quis cansá-los demais hoje, né? Eu compartilhei aí, viu, Luiz? Normalizou aí, né? Eu não sei depois como é que eu faço para passar a bola para você aí, tá? Mas aí você me fala depois. Eu não saberia dizer assim,
se nós precisaríamos mais um ou pelo menos 2 encontros. Isso daí eu também não negociei com o Luiz, eu avisei que aí ia acontecer isso, né, para a gente agora começar a trabalhar. A gente vai trabalhar alguns... o que eu acho legal é que não dá para fazer aqui, eu não sei se a gente poderia bolar um esquema, é que existem representações, lembra que eu falei disso, né, Luiz? Existem teatros, né, que poderiam ser feitos, eu tenho os textos aqui, e a gente poderia depois fazer um estudo de caso, né? Então, isso seria um projeto legal, que seria presencial tudo isso, mas como não dá agora, eu resolvi trazer como um experimento para vocês, e a gente discutir isso como são, acho que 3 ou 4 teatros que vão mostrar o comportamento e a gente vai fazer uma análise, né? Aonde que o marido está errando, aonde que a esposa está errando, tá? Então, nessa parte introdutória, eu queria expor o projeto para vocês, queria fazer essa introdução de certos comportamentos que nós temos, eu me reconheci muito nisso, e também agora, a partir do nosso próximo encontro, que não vai ser em junho, né, porque o pastor vai falar do Dia dos Namorados, mas a gente daria sequência nisso se vocês concordarem, acharem isso interessante e importante, né? Aí nós também teríamos agora os textos bíblicos, aonde a gente se basearia para tirar, então, todos esses conceitos e essas informações para a gente moldar o nosso comportamento, tá? Achei muito interessante, eu não sei que... Agora eu vou abrir para vocês aí, conversarem, falarem um pouco sobre isso, né? E dar a sua posição aí, o que vocês entendem disso tudo aí, se vale a pena ou não. Um de cada vez, né? Senão fica todo mundo falando ao mesmo tempo aí. Olha, chefe, eu já vou começar, então. Ixi, fica quietinho. Eu acho... Não, eu acho que esse é muito, muito interessante mesmo, né? Porque, assim, a gente... Nas duas situações aí, as 2 situações que você explicou, tanto a evasiva, né, como a de ataque, elas acabam causando problema, né? Muitos problemas no casamento, né? A evasiva talvez seja até pior, né? Porque a pessoa vai engolindo, e vai negando, e vai fugindo de uma situação, e a hora que o negócio explode, né? Aí a gente que vê de fora fala, nossa, mas nunca tiveram problema, né? Nunca brigaram, de repente agora vão se separar, né? Que estranho, né? E coisa estranha, né? Às vezes, talvez até o ataque seja melhor, né? Porque aí você já trata logo no começo, né? Mas os dois... Põe os band-aid aí. Oi, chefe. Já põe os band-aid e a gente já vê, né? Né? No meu tempo tinha o papatapataio, né? Não sei se é do tempo de vocês. Mas... Não, né? Mas eu achei o tema bem legal, né? Eu não sei a opinião dos demais aí, mas eu acho que é muito importante e é uma coisa muito prática do que a gente vive e do que a gente vê acontecer no dia a dia, né? Com vários... tanto na igreja como de fora da igreja, né? Então, chefe, e com relação ao teatro aí, ó, só aqui participando aqui hoje, já tem várias pessoas que podem colaborar, viu? Então, você não vai ter problema com relação a isso. A gente agenda, marca. Tem de todas as idades. E a gente faz isso aí. Se puder, ficaria mais ilustrativo, eu acho. Eu tinha essa ideia de fazer o encontro e aí o teatro acontecer lá para a gente assistir e aí a gente fazer um comentário depois. Mas gravando é até mais legal que a gente pode repetir, né? Pode analisar, pode ver. Então, também tem isso. Então, seria bem interessante, né? Às vezes, né, Luiz, isso é muito o que você falou aí, nós vamos falar do aconselhamento, né? Porque às vezes você fala, nossa, o casal já separou, cadê ela? Não, já foi embora, cadê ele? Não sei. Então você fala assim, nossa, mas parece que estava tudo bem, né? Às vezes não teve nem oportunidade de brigar, né? A coisa ficou tão evasiva todo o tempo, e realmente não teve briga, mas também não teve. E aí você encontra a pessoa e fala, não, agora não dá mais, agora é incompatibilidade de gênios e a gente não consegue mais estar junto, porque também não discutiu nada, né? Pelo menos se tivesse algum litígio aí, a gente estaria sabendo, alguma briga para disputar alguma coisa, né? Mas não tem. Isso aí. A palavra está aberta aí, gente. Se alguém quiser comentar alguma coisa, ou se quiser discordar também, né, Cláudio? Pode até discordar, né? Discorda com o Luiz lá, né? Não, vai ser excluído da igreja, mas pode discordar, não tem problema, não.
sempre mexer em alguns lugares, é por isso que eu te falei, né? O pastor tomou vacina, não teve reação nenhuma, né? Agora, você pode tomar e ficar com o braço dolorido. Ou outra coisa, não sei. É engraçado que as duas situações, tanto você, né, protelar ali a situação de você, né, fugir do assunto, ou de você usar da agressividade para não resolver o assunto, as duas situações são coisas que você vai acumular vários assuntos, que lá na frente vai explodir isso de uma forma impressionante, que leva muitas vezes a decisões tão radicais, tão impressionantes, assim, que a gente fica chocado, né? Então, são duas formas de você escapar da coisa. Uma é sendo, eu vou gritar, ser agressivo, e aí a gente encerra o assunto, ou não vamos tocar no assunto, porque senão a pessoa vai ficar brava. O outro eu vou ser furtivo sempre. Então, as duas situações eu só vou acumular coisas, né? Lá na frente vai dar uma explosão imensa, e aí são com decisões extremamente radicais, né? Que difícil, muitas vezes não quer nem ajuda, né? Para lidar com isso. Né, então a pessoa já perdeu até a própria, né, a fé dele em Deus, no poder de Deus, de restaurar e tudo mais. Então, eu acho que é bacana isso, de coisas que a gente tem que já ir lidando, né, não deixar a coisa acumular, porque sujeira de bate tapete, uma hora a gente tropeça, cai, bate a cabeça, causa um acidente muito grande, né. Então, em relação aos teatros, já tem estrutura lá na igreja, de câmera, de não sei o quê. Se o pessoal quiser gravar, fica à vontade aí. O pessoal que é artista, já tem lá até efeito de chroma key, dá para fazer. Então, quem quiser mandar bala, já pode ir lá. Só chamar o Léo, que ele já manja disso aí. A gente vai precisar de casal, né? Sempre é uma discussão entre casais. Discussão, assim, são fatos do dia a dia, né? E aí, o interessante é que você vê, né, a narração, e aí você começa a identificar por que agiu assim, por que ela agiu daquele lado. E o importante, né, nessas reações, né, nesses comportamentos bíblicos, a gente não analisa eu nem você, a gente analisa nós. Esse é o diferencial. Então, nós vamos tratar nós, né? Então, porque eu sempre acho que ele pode ser melhor, e ele pode, mas a gente vai tratar nós. Então, assim, volto a dizer, os princípios são muito simples, você vai ver, não vai ter nada complexo, mas o problema sempre vai existir, a questão de aplicar. É isso que nós vamos ter. Não sei o que mais, gente. Ô, Cláudio, eu não sei, eu acho que ou é assim, ou tá todo mundo concordando, ou tá todo mundo discordando, né? Então, unânime. Manda fazer assim, quem concorda, então, né? Mas se alguém quiser falar, fica à vontade aí, então. Se era só para falar que concordo ou não, e eu tô no barco, eu concordo. Você tá no barco, né, Érica? Eu tô dentro. Sem seu violão, se você e o Alê, não é problema. Isso, eu, meu violão, olha só que nós vamos em 3, eu, o violão e Aqui em casa eu tenho que escutar, tem que ser a primeira coisa, eu fico quietinho, não falo nada, porque senão o violão... Vai na cabeça. Eu tenho medo do violão aqui em casa, viu? Ele é pesado. Não, eu topei, eu achei a ideia, achei muito legal, Cláudio, que você trouxe, coisas do dia a dia mesmo. Vai ser bem prático. Não tem... Prático. Isso, e às vezes a gente também, às vezes a gente está tão, assim, já cansado do dia e do dia a dia, que às vezes a gente até faz isso, fala assim, tá bom, beleza, já concordou, não vou falar sobre isso, mas talvez era uma coisa assim, que aquilo lá também não fez bem para você e você poderia ter dito, né? Eu não concordei mesmo, ou eu errei, eu não deveria ter feito isso, e às vezes você também tá tão, deixa para lá, beleza, passa e tá tudo certo. Então, a gente esquece das coisas básicas, né? Às vezes disso. Então, é sempre bom a gente estar falando disso, mostrando, vendo experiências, né, com o outro, tocando experiências, e que é o melhor para a gente, que a gente só tenha a crescer
E o que eu falo, eu falo, a gente depois chega numa idade, tem os irmãos que estão com as crianças tudo pequena, mas a gente já está chegando com as crianças grandinhas, né, Cláudio? Vamos ficar só nós dois. É isso aí. Então, nós vamos ficar o quê? Amor. Conversando, dialogando ou só usar isso, né? Cada um, vai, fecha, vai para o seu canto, e até não é isso que a gente espera, né? A gente tem que cultivar agora, né? Voltar, parar, pensar, ler, falar, estou errando, para que lá na frente não aconteça isso, né? Então, eu estou dentro, eu e o Alê. Legal, depois, se vocês acharem que vale a pena, a ideia é levar para outras pessoas, né? De repente, aí nós vamos trabalhar nisso, fazer uma coisa mais elaborada, assim, para que a gente possa trazer, encher a igreja lá e compartilhar tudo isso, essas experiências. Como diz a Sueli, glória. Encher a igreja para assistir, né? Só que aí eu não quero fazer teatro, não, tá, Cláudio? Ô, Luiz, eu não sei quanto tempo a gente tem, né? Mas tem um pouco mais aí ou não? Como é que tá? Cláudio, o tempo é todo seu. Opa, então, até meia-noite. Eu acho que não é bom passar de 11 horas, mas até às 11 tá ligado, tá liberado. Tá bom. Não, eu queria, até se alguém quisesse fazer mais alguma colocação, alguma ideia. Só nós temos conflito, né? Eu, como ideia aí, em vez de fazer o teatro aí, quem tem câmera em casa, vai gravando dia a dia aí, já leva ali, ó. Big Brother aí? Big Brother. Big Brother. Pegar aqui as gravações. Ó, eu voto no teatro, eu prefiro o teatro. Eu tô no teatro agora, Cláudio. Melhor no teatro, viu, Ale? Teatro! Às vezes eu não quero. Mas fica tranquilo, sabe o quê? Tudo bem que está um pouco defasado aí, por causa da pandemia, a gente não veio mais ninguém em casa, tudo. Mas a gente resgata aqui algumas coisas, sabe? O casalzinho que ficou mais ali no canto, discutindo, a gente põe tudo aí no vídeo. E mais, gente? Oi, não. É chato ter que falar, né? Então começa com uma primeira aula, então, já que o povo está quieto aí. Se eu for falar aqui, nossa, a Mônica não vai aguentar. Tem que conversar primeiro o que você vai falar. Fala. Se eu vou concordar. Tem que passar pela censura. Aqui tem censura. A censura. Censura sou eu mesmo. E aí, gente, o que vocês acham? Vamos tocar assim? Até invadiu. Ó, a Linda invadiu a já. Linda até invadiu já. Olha lá. Vai fazer chá. Vai fazer chá. Desligar a câmera lá. Ó, é de gengibre. A gente estava falando... A idade, né, assim, filho? A idade vai chegando, vai fazer chá, vai tomar chá. Já voltei. Fazer um chazinho, gente. Mas, ó, aqui, ó, o meu aqui, ó. A gente adorou a ideia do Alê. Só que daí o pastor vai ter que tirar a gente da cadeia, porque daí esse negócio... Vai dar processo. Já falei que eu não visito ninguém na cadeia, não. Né? Vai dar polícia aqui. Na cadeia eu não levo, não. Ligo pro Luiz Fernando, ele que vai lá tirar vocês da cadeia. É por isso que a igreja já tem uma CF, né? Eu vou lá levar uma Bíblia para vocês. O Luiz Fernando que vai tirar vocês de lá. Não sou eu. E já aproveita e já chama o Ricardo Torelli, já que já vem com mandado, tudo, intimação. O Ricardo já está preparado também. Nossa, é mesmo. Gabriel, Luciane, vamos nessa? Topa? Teatro, se precisar do enredo, que a gente monte o roteiro, Luiz, a gente já tem tudo programado. Só falar com nós, todos os roteiros prontos já. Tudo certo. Ok, gente. Não, é isso, né? Eu até queria ver a opinião de vocês mesmo, porque a gente vai investir aí um pouquinho, né, nesse tempo aí para poder discutir isso. Mas eu acho que vale a pena, eu acho que, de repente, a gente vai conseguir entender algumas coisas que acontecem com a gente, né? E também ter um padrão, né? Ter uma
uma maneira mais bíblica de reagir a tudo isso, né? Porque a gente sabe, o dia a dia, né, a molecada tira a gente do sério, né? E as coisas vão, o bagulho vai ficando cada dia mais doido, né? E aí a Mônica fala, e a Érica falou uma coisa certa, né? O tempo vai passando, o que vai sobrar é a gente, né? É o casal. Aí até a Mônica brinca, tá vendo o que te sobrou? Ela falou, olha só o que sobrou, né? A molecada vai e a gente que acaba ficando, né? E aí, se a gente deixa essas coisas se agravarem, né? Se conduzirem, quando você olhar assim, você fala, nossa, mas quem que é essa daí? É tão estranho, nem conheço mais a pessoa, né? Quantas vezes a gente vê isso, né, acontecendo, e se a gente, de repente, não fizer algumas coisas, né, volto a dizer, muitas vezes a gente não consegue resolver tudo de uma vez. Eu tenho aqui problemas que eu não consigo resolver tudo de uma vez. Eu conto e oro pela graça, né, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que me ajude também. Mas muita coisa, às vezes, a gente sabendo, a gente pode evitar, né, e esse é um padrão de um pacificador, né? Então, esse ministério lá dos Estados Unidos visa formar essas pessoas que vão agir como pacificador, né? Então, se a gente aprender algumas técnicas aí, de repente pode servir em vários momentos da nossa vida, em situações até nem do casal, mas, que nem eu disse, né, eles mesmos falam isso, esse pessoal, que essas técnicas valem para qualquer tipo de conflito. Luiz, eu acho que é isso, eu também, assim, se alguém tiver, mas hoje eu queria trazer, para não cansar demais também, essas informações, e no nosso próximo encontro, aí nós vamos trabalhar, então, as ferramentas propriamente. Sabendo disso, a gente vai sempre lembrar desse comportamento, né, comportamentos evasivos, comportamentos de ataque, né, combativos, e a gente vai lembrar que isso existe, e vamos ver como que a gente faz para não agir dessa maneira, né. Pelo menos vamos entender as ferramentas, né. Muito bem, meu amigo. Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida aí, a disponibilidade de falar com a gente, né? Ainda mais que é um assunto tão importante e trabalhoso, né? Certamente vai ser trabalhoso para você também, para preparar isso aí. Mas você pode ter certeza que realmente acho que vai ser bem importante mesmo, né? Isso que eu falei aí, você até concordou, o pastor também falou, né? Que o conflito, se ele não for tratado adequadamente e no tempo correto, depois lá na frente é problema certo, né? Não tem jeito, né? Tudo que vai acumulando, chega uma hora, grava e estoura, né? Então, eu acho que é bem oportuno, bem pertinente esse assunto aí. E aí a gente combina depois a continuidade disso, né? Se vai ser em agosto, e a gente estamos dentro aí para ajudar a preparar essa parte de teatro e tal. Mesmo quem às vezes tá com medo de ser convocado, mas a gente convoca no particular depois. E a gente não tem erro. A gente dá um jeito. Eu acho que tem que o Cláudio fazer um TikTok, eu acho. O Cláudio da Rose. Certeza. Não vai nem saber essa aqui. Em casa é fácil de fazer, nós faz de tudo, né? Vai ajudar muito mesmo. Eu acho também. Eu acho que o Cláudio da Rose tem que fazer o Valdir Soriano do TikTok do Valdir Soriano, eu acho. Também acho. Rapaz, ficou sensacional, né? Nossa. Tem talento, né? Todo mundo tem talento aí e tem que explorar um pouco mais isso aí, né? Nós estamos enterrando esses talentos aí, né? Nossa, vocês vão vir. A gente tem que colocar o Fábio e a Flávia para interpretar. Tem que esses rostinhos. Entendeu? Cadê a Flávia, o Fábio? Olha lá. Fábio Pires. Bom, vamos fazer assim. A gente já precisa de um primeiro casal para esse primeiro tema. Tá? Então, se alguém estiver agora meio envergonhado de falar, depois me procura aqui, que eu vou passar o texto para vocês aí. Pô, parabéns, Fábio. Se as crianças deixar, voluntário. Olha, gritaria no fundo. Sim, senhor. Sim, senhor. Vou passar o nome do remedinho para dar para eles. Mas deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Eu achei interessante o estudo, porque a gente vê que
tem hora que você está agindo de uma forma e depois, com o tempo, você muda, né? Talvez eu acho que no começo eu era mais a briguenta, a bocuda, e agora eu me vejo mais assim, deixa pra lá, depois eu vejo isso daí, né? Então você vai mudando assim com o tempo, né? Você começa de um jeito, já com o problema, e muda só, né? Você não resolve o problema, você muda como você está lidando com ele, né? Achei bem interessante isso daí. É assim mesmo, todo mundo tem problema em maior ou menor intensidade, né? Por isso que é comum isso, e a gente deve tratar, porque daí a gente vai vendo as experiências, né, e vai discutindo em grupo, e a gente vai aprendendo um com o outro aí. Isso que é legal. Bom, é isso, Luiz. Se você, não sei se tem mais alguma coisa, alguém gostaria de falar, e aí a gente vê aí para gravar. Perfeito. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, Cláudio. A gente tem também aí mais um louvor que a gente preparou agora para o final. Eu vou passar, pastor, e na sequência, o senhor já tem a palavra para falar alguma coisa aí no encerramento. Ô, Cláudio, você vai precisar recolocar o host para mim aí. Você está no computador ou está no celular? Computador. Em cima da minha... Se você colocar o mouse na minha foto aí, na nossa câmera, tem 3 pontinhos. E deve ter uma opção Make Host, alguma coisa assim. Make Host. Isso. É isso? Isso. Yes. Beleza, já veio. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra ti salvar.
bem. Passou direitinho? Eu sempre pergunto, porque como tá passando aqui do meu computador, para mim tá perfeito, né? Eu não sei se para vocês estavam também. Pastor, é isso. Agradecer a presença de todo mundo, né? A gente tá com saudade de um bom encontro presencial, né? Vamos avaliar, quem sabe no segundo semestre. Aí o Cláudio já não faz presencial, né, Cláudio? A gente grava os vídeos, pode até gravar o teatro, mas quem sabe não faz ao vivo também, né? Vamos avaliar. Pastor, palavra, tá com o senhor. Ou Cláudio primeiro. Não, só queria agradecer mais uma vez aí a presença de todos, né? Muito bom estar falando para vocês aí, revendo, né? Vocês todos aí, tem alguns que a gente até vê um pouco mais, outros a gente não viu mais depois da pandemia, assim, né? Então, desejar aí saúde aí, paz para todos vocês, agradecer a paciência, né? Ter paciência, né? Fala a verdade. E... Não, para você. Então, agradecer tudo isso, mais uma vez o Luiz pelo convite, né? Muito obrigado, Luiz. Muito bom. E lembrando, né? É importante isso agora, hein? Atenção, se você não estiver escutando, agora você deve prestar atenção nisso. Você está tomando hoje a primeira dose. Se você não tomar a segunda, terceira dose, eu não sei as reações que podem dar, hein? Vai virar jacaré. Então, depois não vou, a Anvisa já avisou. É bom para a saúde tomar essa vacina aí. Então, fique esperto, não dá bobeira, não. Não dá bobeira que depois você vai falar que deu reação e aí, ó, na bula está escrito tudo isso, hein? Bom. Obrigado, Claudião. Mames, Deus abençoe. Pastor, não sei se quer falar. Pastor, está com a palavra. Palavra pastoral. Para de tomar chá aí, vai falar aqui, orar para nós. Pô, você viu aqui, a minha esposa está lançando um novo produto no mercado, olha, xícara personalizada agora com a cara do pastor. Esse aqui você toma um chá e sai mais abençoado, entendeu? Aí sim. É de fachada. É chá abençoado. Da sogra. Cara, vou ganhar uma grana nisso aí. Esposa de pastor nessa xícara aí, filho, tem prosperidade, mesmo, né? Cura, você conserta casamento, espírito maligno vai embora, tudo, filho. É só aqui em casa isso. Só aqui. Tem que levar na igreja e pôr lá no púlpito isso daí. Vai lá. Olha. Isso aqui é coisa da minha sogra, você acredita? Minha sogra fez um negócio desse? Bonita. Tá bom, obrigado. Tem que fazer uma... Tá joia, gente. Obrigado aí, Cláudio. Obrigado. Deixa eu ver quem a gente não falou aqui, que depois... Gabriel e Luciane, obrigado aí pelo vocês. Tudo bem com vocês? Só dá um tchauzinho assim, ó. Alessandra, Eliane, tudo bem? Tranquilo aí? Joinha, né? Rose e Cláudio, tudo bem? Tranquilo, né? Tá frio aí, Cláudio? Tá, né? Tudo em ordem, né? Tá frio, não. Tá bom. Luiz, pode orar então? Pode sim. Obrigado, nosso Deus e Pai, pela palavra de hoje, obrigado pela vida do Cláudio, da Mônica, mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, porque assim nós entendemos e aprendemos que muitas ferramentas que nós utilizamos para não lidar com questões da nossa vida, realmente são ferramentas, muitas vezes vindas do inimigo, Senhor Deus, para que a gente continue protelando, continue não exercitando aquilo que nós aprendemos mediante a Tua palavra, e realmente vai passando o tempo e nós ficamos cada vez mais craque nisso, Senhor Deus, e ao invés de resolver diante da Tua graça, da Tua misericórdia, do perdão do Senhor, muitas vezes a gente acaba deixando para lá, Senhor Deus, ou usando até da agressividade para se defender, e muitas vezes a gente não resolve, e a gente continua, muitas vezes, vivendo uma vida que entristece o Senhor, ó Pai, que nos entristece, que causa confusão, e que assim o Senhor nos ajude, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão diário, Senhor Deus, a lidar com as imperfeições, muitas vezes, do nosso casamento, entender que somos casados, são dois pecadores que estão lutando com as tentações, com os pecados,
com a ação do maligno, muitas vezes, na nossa vida, Senhor Deus, e que muitas vezes nós não estamos bem também espiritualmente, muitas vezes isso é difícil de compreender, Senhor Deus, que assim o Senhor nos ajude, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do perdão, da confissão de pecado, Senhor Deus, a resgatar isso, essa honestidade, Senhor Deus, diante do Senhor, essa transparência diante de ti, Senhor Deus. Obrigado, sim, que assim o Senhor nos fortaleça, que assim o Senhor nos ajude, que assim o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos dê uma boa noite de sono e de descanso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E compra a caneca, se você quiser, a gente está fazendo encomenda. Ô, Linda, deixa eu dar um conselho para você. Fala um outro produto, talvez esse você não tenha o desempenho esperado. É só uma dica, né? Sei lá, mas se quiser insistir, pode, mas é só uma dica. Gente, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer tê-los novamente aí na nossa reunião virtual. Deixa eu parar de gravar aqui. Você vai tirar o print aí? Vamos fazer um joinha para tirar o print? Ó, todo mundo fazendo joinha primeiro, assim, ó. Eu não vou fazer porque eu vou tirar o print, tá? Mas vocês fazem joinha. Isso, olha lá, peraí. Peraí, gente, peraí. Joinha, filho. Peraí que eu vou pôr no grupo. E aí nós vamos fazer um dando beijinho, peraí. Beijinho tem que sair, criança. Quem tiver com criança tem que se virar, mas tem que dar um beijinho. Olha lá, hein? Agora o print do beijinho. Cadê? Todo mundo dando beijinho. Beijo. Ó, teve uns que não deram beijinho. Vamos tentar de novo? Peraí. Ó, 1, 2, 3, já. Ô, Luiz, eu tô na sala, hein? O Samuel. Do Samuel ficou demais. Oi? Cara de pau. O Reinaldo O Samuel também fez? O do Samuel ficou 10. Quem que tá aí na sala falando aí que tá vendo o pai beijar? É o Pedro, é isso? O Pedro. Ô, Luiz, eu tô na sala, Luiz. Sai da sala, menino. Vai embora daí, ué. Jogando Que é isso, Luiz? De novo, Luiz. Ele fica, de novo, Luiz. Mais um. Mas, ó, vamos lá. Vocês estão muito devagar, ó. 1, 2, 3, já. Agora foi, hein? Agora foi. Ah lá, agora foi. Vixe. A Mônica, gente, quer fazer um book, a Mônica. A Mônica vai fazer um book mesmo. Aí. Então é isso, gente.